Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz nesse dia. Vamos orar juntos? Meu Deus, no nome de Jesus te agradecemos por esta manhã e por este dia. Este é o dia que o Senhor fez e devemos nos regozijar e alegrar nele, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Essas pessoas, ó Deus, que assistem este vídeo, assistem outros vídeos, ó Deus, que o Senhor me deu, eu peço ao Senhor que os abençoe. Cada vez que assistirem uma porção da palavra do Senhor, eu peço ao Senhor que confirme a tua palavra na vida deles e dos familiares deles. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus continue te abençoando. Hoje temos um título da mensagem muito linda para você, que é: Você quer ser sócio de Deus? Você quer ser sócio de Deus? Ande comigo e você vai entender muito bem este assunto aí. Temos vários testemunhos de pessoas que buscaram ser sócios de Deus e foram bem-sucedidos nesta vida. Vamos ler a palavra de Deus então, que está em Gênesis capítulo 21, versículo 22 ao 24, que diz assim: Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol e o chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Vamos fazer um comentário rápido aqui. Abimeleque falou diante do seu comandante, ele falou com Abraão: Eu penso que Deus é teu sócio, porque você é feliz, é bem-sucedido, é abençoado em tudo que fazes. Vamos seguir a leitura então. Agora jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim. Na Bíblia, em hebraico, está que serás fiel, que serás sincero a mim. Não é mentirás, porque Abraão não mentiu para ele. Então, ele diz na Bíblia, em hebraico, que será sincero, que será fiel a mim, a meu filho e a aqueles que vierem do meu filho. Assim está na Bíblia hebraica, a minha posteridade. Seja fiel, você vai jurar que você vai ser fiel, vai ser sincero a mim, a meu filho e aos filhos que virão do meu filho, Segundo a bondade que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. Versículo 24 diz: Respondeu Abraão: Eu juro, Eu prometo. Que palavra linda, Que relato lindo do rei ali com Abraão na presença de Deus e na presença de Ficol, o chefe do seu exército. Vamos voltar ao título de novo. Você quer ser sócio de Deus? Esse é o título da nossa mensagem. Percebemos, voltando um pouco, eu gosto sempre de voltar à meditação anterior, de que aquela serva, aquela escrava Agar, teve uma experiência tremenda com Deus ali na presença de Sara, que ainda era Sarai, e Abrão, no passado, antes de Deus mudar o nome deles. Então, engraçado é que esta Agar, ela foi ali, primeiro ela era escrava, daí ela se tornou a mulher, temporariamente, para dar um filho a Abrão. Ela teve um filho de Abrão, ela passou a ser abusiva, abusadora, da sua senhora. Ela foge então, porque a sua senhora a persegue, a humilha, ela foge. Ela lá, fugindo, ela encontra-se, ou Deus a encontra e Deus fala com ela, e ela se permite dizer: ele se permitiu ser visto por mim. Volta então, vê o filho nascendo na casa do pai, sendo cuidado por quase entre 14 a 16 anos, sendo cuidado pelo pai, crescendo ali na casa do pai da criança, E então ela viu tudo isso aí e permite que esta criança seja abusadora, como ela foi, do meio-irmão. E mesmo assim, quando ela é expulsa ali, o anjo volta a falar com ela. Quando ela percebe que o filho iria morrer por falta de água, o anjo fala com ela dizendo: não será assim, ele será uma grande nação. E ela então
tem a ordem do anjo para se levantar e pegar a criança pela mão, e quando ela se levanta e abre os olhos, ela vê um poço, um milagre do lado para suprir a sede dela e dar à criança, mesmo com todas essas bênçãos. Não serviu de nada. A lição não serviu para Agar. Ela então, mais tarde, ela volta ao Egito, arruma uma egípcia para se casar com seu filho e volta à cultura, à idolatria, ao ateísmo, a servir deuses estranhos do Egito. Não serviu para ela a lição de estar ali ouvindo Deus, andando com Deus, né, vendo ali Deus operar na vida dos seus senhores, sendo abençoada por Deus. Nada disso valeu para Agar, porque ela voltou ao seu costume anterior a adorar deuses estranhos, deuses do Egito. Por isso nós temos um título dessa mensagem: você quer ser sócio de Deus? Agora vemos um outro caso. O caso de Abraão. Abraão, então, né, sai de lá do Carvalhais de Manre, como eu disse, vai para Gerar. Ali ele tem uma experiência um pouco desagradável com o rei, mas ali ele é abençoado, recebe presentes, né? E além dos presentes, as 1000 moedas de prata que ele recebe, né? Aquela prata que ele recebe do rei ali, era para selar, para que todos saibam como testemunho de que Sara não foi tocada pelo rei. E isso é muito importante. Então, o rei não o expulsa, pelo contrário, diz a ele: escolhe a terra que você quer viver. Só que aí, entre o que lemos, você vai ver que o rei continua observando a vida de Abraão. E ele, percebendo que Abraão era bem sucedido em tudo, né, ele disse: Deus só pode ser sócio desse homem. Ele só pode ser servidor de um Deus poderoso. Ele deve ser parceiro de um Deus todo-poderoso. Possivelmente é o mesmo Deus que me curou da enfermidade, que curou a minha família, que abriu a madre das minhas servas, né? Que fez o meu reino rico, que tem abençoado esta terra. Então eu vou lá. Quem sabe esse homem irá crescer demasiadamente e um dia ele se tornará rei, ou a sua descendência se tornará rei aqui, né, na terra de Gerar. Então eu vou lá fazer um pacto com ele. Vou fazer uma aliança com ele. E Abimeleque pega então um testemunha forte, que era o general, lá, o comandante do seu exército, e vai ali até Abraão e chama Abraão. Mas só que Abimeleque, quando ele se apresentou a Deus, ele disse: Deus, o Senhor sabe que no meu coração eu não tenho culpa de fazer o que fez. Agora ele chega a Abraão e diz: Abraão, eu vejo. Abraão não tinha como escapar de uma palavra dessa. Eu vejo que Deus é contigo, que tudo que você coloca a mão, tudo que você faz, Deus tem abençoado, Deus tem prosperado, você tem crescido assustadoramente. E eu percebo que isso é Deus, não pode ser outra coisa. Outros homens trabalham como você, outros homens lidam como você, outros homens têm visão de crescimento como você, mas você é diferenciado, você cresce assustadoramente, e o seu crescimento parece limitado. Não tem nada que pode te barrar, mas eu estou aqui para fazer um pacto com você. Eu preciso de um juramento teu, e esse juramento tem que ter este teu Deus como juiz nele. E eu trouxe aqui o meu comandante para que nós selemos um juramento aqui, e você vai precisar me jurar. E Abraão, então, olhando para ele, diz: você vai jurar fidelidade, sinceridade, honestidade, inteireza de coração. Você não terá contra mim nada que você venha esconder. Você será claro comigo, você será verdadeiro comigo sempre. E eu quero que você jure isto para mim, para o meu filho e para a minha posteridade. Eu não quero só para mim, eu quero para o meu filho também esse juramento, e quero para minha posteridade. Eu preciso que você jure isto comigo agora. E então Abraão diz: sim, eu juro. Abraão sabia que Deus estava presente. Abraão sabia que aquela palavra diante do rei valia muito. E o rei diz: eu quero que você seja bondoso para comigo e para com os futuros meus, como eu fui bondoso para contigo.
Olha que palavra forte desse rei. Olha que conhecimento dele de atitude, de ações. Olha que aprovação que ele mesmo fazia as suas ações. Será que eu e você aprovamos também o que nós fazemos? Será que as nossas atitudes têm sido aprovadas diante dos homens e diante de Deus? E Abraão diz: eu juro sim. Eu juro. E a Bíblia diz que Abraão pega então, para selar aquele juramento, ele pega então ali ovelhas e bois e dão de presente, e dá de presente ao rei muitas ovelhas e muitos bois. Mas Abraão tinha prometido ser sincero. E o que Abraão faz? Eu vou trazer a ele então um problema. Olha, rei, os teus servos têm causado problema para os meus servos e para mim. O Senhor sabe, rei, que eu furei este poço, e os teus servos têm vindo reclamar este poço e me perseguir por causa deste poço. E o rei diz: eu não sabia de nada disso. Então, mais uma vez, Abraão não tinha falado com o rei, e agora o rei pede: fala comigo tudo o que acontecer de problema. Eu quero saber e quero contigo ter essa aliança e solucionar o problema. E então ele fala: pois é, assim aconteceu. E nisso Abraão separa as 7 ovelhas, separadas ali. E o rei pergunta: e para que são essas ovelhas? Ele diz: essas são para o pacto que você agora, rei, que o Senhor vai fazer comigo agora, de que este poço é meu. O Senhor receba essas ovelhas, que este poço é meu. Ele é propriedade minha, que fui eu que o cavei. E aí o rei então reconhece aquele poço para Abraão, é de Abraão, propriedade exclusiva dele. E a Bíblia diz que depois disso que o rei selou esse pacto: sim, Abraão, este poço é teu. E o poço veio a chamar Berseba, o poço das 7 ovelhas, né? Significa em hebraico. E esse poço segue desde milhares de anos atrás. Até hoje, esse poço segue no local e é história para as nossas vidas, é história para os hebreus, é história para os visitantes, é história para os arqueólogos. Todos querem estudar sobre esse poço. Muitos fatos aconteceram ali com Davi, com Samuel, com muitos do passado, aconteceu ali naquele local, né? E ali é uma residência, né, dos filisteus. E Abraão tinha paz com os filisteus. Então isso é muito importante a gente entender. Mais tarde, eles provocam guerras, né? Guerras e mais guerras contra o povo de Deus. Mas naquela época, Abraão tinha paz com os filisteus. E foi ali naquele deserto também de Berseba que Agar foge ali, sai da casa, né? Expulsa da casa de Abraão e por ali vai peregrinando até chegar lá em Padã, na terra de Padã. E então o que acontece? Ali Abraão estabeleceu a sua casa, ali Isaac cresceu, porque Abraão tinha um pacto, além do pacto com os homens, ele tinha um pacto com Deus. Abraão era sócio de Deus, Deus o chamou para ser sócio dele, e a única coisa que Deus requereu de Abraão é o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. E aí então Deus estabeleceu como aconteceria as bênçãos que viria. Eu te abençoarei de forma grandemente, e aqueles que te abençoarem, eu também abençoarei, e quem for teu inimigo, Abraão, serão meus inimigos também. Eu selo uma aliança contigo, mas eu quero que tu andes na minha presença e ser perfeito. Você e eu também podemos ter essa aliança com Deus. Você e eu também podemos crescer na presença do Senhor. Nós podemos prosperar nessa vida. Tem muita gente fazendo por aí cursos e mais cursos de como se tornar rico. Às vezes lança suas mãos à iniquidade. Às vezes fazem pactos com filhos do diabo para se tornarem ricos e poderosos, mas estão diante de Deus. Mas eu e você podemos caminhar com Deus. Ele é a fonte de toda a riqueza. Ele é a fonte de todo do benefício. Deus pode fazer prosperar aqueles que são sócios dele, aqueles que andam na vontade dele, aqueles que não são filhos dele. Ele pode fazer prosperar, e você pode, como eu posso também, ser um sócio de Deus. Eu volto ao título dessa mensagem: você quer ser sócio de Deus? Você quer ser sócio de Deus? Decida no teu coração servir a Deus, buscar a Deus, andar com Deus, e Ele
fará você prosperar em todos os teus caminhos. A promessa que aquele rei pediu de Abraão é o seguinte: você abençoará a mim, ao meu filho, aos filhos dos meus filhos, e a esta terra que você tem pisado, que tem sido bênção para você, você também abençoará esta terra ou estas terras onde você peregrinar. Prometa, e Abraão prometeu. Então você que caminha por aí, você que vai e vem, abençoe o local que você pisa, abençoe as pessoas que você passe por ela e fala para ela do amor de Jesus. Onde eu estava no parque de diversão aqui de Brasília com meu filho, enquanto meu filho balançava em um parque, eu estava lá fora falando do amor do Senhor Jesus para uma pessoa, enquanto a esposa dele, que estava fazendo aniversário, também balançava. E eu fiquei feliz em poder ali falar da grandeza do Senhor Jesus e do benefício que ele nos traz. Que Deus te abençoe, que você possa encorajar a tua vida, a tua alma a buscar a Deus, e o Senhor Deus será contigo hoje e sempre. Que Ele abençoe você e família em nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, alegremente buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Rivo Martins. Deus te abençoe, ainda em solo brasiliense, né? Talvez pela penúltima mensagem ou pela antepenúltima mensagem, eu deixo esta palavra de Deus para você no nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.